Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos contar 3 relatos arrepiantes de cartomantes. Então aumente o som e apague as luzes. Era uma noite chuvosa quando Clara recebeu uma nova cliente em sua pequena sala de leitura de cartas. A chuva caía forte do lado de fora, tamborilando contra as janelas, e trovões ecoavam ao longe, anunciando uma tempestade que se aproximava. A campainha tocou, e ao abrir a porta, Clara encontrou uma mulher pálida, encharcada pela chuva, com os cabelos grudados no rosto. Seus olhos estavam arregalados e inquietos, como se estivesse fugindo de algo. A mulher entrou apressada, olhando para os cantos da sala, como se esperasse ver alguém escondido ali. Sentou-se à mesa e segurou as mãos de Clara com força, seus dedos gelados e trêmulos. Sua respiração era curta e irregular, e quando finalmente falou, sua voz saiu como um sussurro desesperado. Eu preciso de ajuda. Algo está me perseguindo. Ele aparece toda noite. E está aqui agora. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. O ar na sala parecia ter ficado mais pesado, e um estranho cheiro de queimado se espalhou pelo ambiente. Tentando manter a calma, ela pediu que a mulher embaralhasse as cartas e concentrasse sua mente naquilo que a perturbava. A mulher hesitou por um momento, como se temesse o que poderia descobrir, mas então começou a embaralhar com mãos trêmulas. Assim que Clara virou a primeira carta, um choque percorreu seu corpo. A carta da morte. O ambiente ficou ainda mais pesado, o ar se tornando sufocante. Sua mão tremeu quando puxou a segunda carta. O diabo. O estômago de Clara revirou. Por mais que fosse experiente, aquele presságio a deixou inquieta. Com um suspiro, virou a terceira e última carta. A torre. Foi nesse instante que um vento gelado soprou pelo cômodo, mesmo sem nenhuma janela aberta. As velas na mesa piscaram, e o vidro da janela estalou como se algo tivesse tocado do lado de fora. A mulher, que já estava à beira do desespero, arregalou ainda mais os olhos e segurou o braço de Clara com força suficiente para deixá-la sem fôlego. Ele está aqui. Antes que Clara pudesse perguntar quem, a porta de madeira rangeu lentamente, abrindo-se sozinha. Um arrepio percorreu todo o seu corpo e um instinto primitivo a fez congelar. Alguém estava parado na entrada. O coração de Clara martelava no peito. A luz fraca das velas conseguiu distinguir uma silhueta alta e magra, vestida com um terno preto impecável. Seu rosto era pálido, quase sem vida, como uma máscara de cera derretida. Mas o que realmente a paralisou foram os olhos, amarelos como fogo líquido, brilhando na escuridão. A mulher ao seu lado soltou um gemido sufocado e deslizou para trás na cadeira, cobrindo a boca com as mãos. O estranho não se moveu, não piscou. Apenas ficou ali, observando-as com aquele olhar incandescente. Você não deveria ter vindo aqui, ele disse com uma voz gutural, baixa e grave, que parecia reverberar dentro da cabeça de Clara. A mulher gritou e caiu da cadeira, engatinhando para trás até encostar-se à parede. Clara, ainda paralisada, sentia o ar ao seu redor se tornar denso, quase sólido. Tentou desviar o olhar daquelas órbitas amareladas, mas era como se sua mente estivesse sendo sugada para dentro delas. Quando finalmente conseguiu piscar, o homem não estava mais lá. A porta continuava aberta, mas não havia mais ninguém do lado de fora. O único som era o da chuva batendo no telhado e os soluços desesperados da mulher ao seu lado. O cheiro de enxofre ainda pairava no ar. Na manhã seguinte, perturbada pelo ocorrido, Clara tentou entrar em contato com a mulher para saber se ela havia chegado bem em casa. Ligou várias vezes, mas ninguém atendeu. Alguma coisa dentro dela dizia que algo estava errado. Horas depois, ao acessar um site de notícias locais, um arrepio percorreu sua espinha. A mulher havia sido encontrada morta em seu apartamento. O relato do policial que encontrou o corpo dizia que ela estava sentada no chão, com os olhos completamente negros, a boca aberta num grito silencioso e a pele coberta de marcas, como se tivesse sido queimada de dentro para fora. Naquele dia, Clara aprendeu que algumas entidades não aparecem apenas nas cartas. Elas vêm buscar o que lhes pertence. A cartomante Isadora já havia atendido centenas de clientes ao longo dos anos. Alguns buscavam respostas sobre o amor,
outros sobre dinheiro ou família. Mas naquela noite, o homem que entrou em sua sala não parecia interessado em nada disso. Era um sujeito alto e magro, vestindo um sobretudo escuro que parecia antigo, como se tivesse saído de um tempo diferente. Seus cabelos eram lisos e muito negros, escorrendo sobre os ombros. O rosto era pálido demais, sem qualquer traço de vida. Mas o que mais incomodava Isadora era o fato de que ele não tinha cheiro algum. Nenhuma essência de perfume, suor ou até mesmo o cheiro sutil de roupa lavada. Era como se ele não estivesse realmente ali. "Boa noite", disse ele com um tom de voz rouco e arrastado, enquanto se sentava à mesa. "Boa noite. Em que posso ajudá-lo?" Isadora perguntou, tentando ignorar o desconforto crescente. O homem sorriu de um jeito estranho, inclinando a cabeça para o lado. Seus olhos eram de um castanho tão escuro que pareciam quase negros. "Quero saber sobre o meu destino." A cartomante assentiu, pegou o baralho e começou a embaralhar as cartas, tentando manter a concentração. O ambiente parecia mais frio, como se uma corrente de ar invisível tivesse passado pela sala. Tentou ignorar a sensação e colocou as cartas sobre a mesa. A primeira carta foi virada. A lua, um aviso de ilusões e enganos. A segunda carta, o enforcado, sacrifício, transição, um estado de suspensão entre a vida e a morte. A terceira carta, o mundo, de cabeça para baixo. Isadora sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Algo estava muito errado com essa leitura. O significado dessas cartas, juntas, era perturbador. Eram presságios sombrios, de aprisionamento e engano eterno. Ela ergueu os olhos para o homem, sentindo o peso do seu olhar fixo sobre ela. Foi quando percebeu algo que fez seu coração disparar. O espelho, ao lado da sala, não refletia a sua imagem. O coração de Isadora martelava no peito. Ela tentou se convencer de que era um truque de luz, uma ilusão causada pelo ângulo em que ele estava sentado. Mas então, como se percebesse que havia sido descoberto, o homem abriu um sorriso largo, revelando dentes finos e afiados. "Está vendo agora?" sussurrou ele, com um tom quase divertido. Isadora sentiu a garganta secar. O ar ao seu redor ficou pesado, como se algo invisível estivesse pressionando seu peito. As velas que iluminavam a sala tremularam violentamente, quase se apagando. O homem inclinou-se para a frente, aproximando seu rosto do dela. Seus olhos, antes escuros, agora pareciam poços de vazio absoluto. "Você leu o meu destino, mas será que entende o seu?" O ambiente começou a girar. Isadora sentiu-se zonza, sua visão embaçada como se estivesse prestes a desmaiar. Ela tentou se levantar, mas suas pernas estavam presas ao chão, como se mãos invisíveis a segurassem. Quando piscou, ele não estava mais ali. O espelho ao lado da sala, antes vazio, agora refletia uma figura de pé no canto escuro do cômodo. Mas não havia ninguém ali fisicamente. Apenas a sombra do homem, com seu sorriso pavoroso, observando-a do outro lado. Naquela noite, Isadora queimou o baralho de cartas e fechou sua sala mais cedo. Ela nunca mais viu aquele homem, mas desde então, algo parecia errado. Nos dias seguintes, sentia-se constantemente observada. Os espelhos de sua casa refletiam sombras que não pertenciam a nada visível. Às vezes, ao se olhar no reflexo, via o homem parado atrás dela por um instante, antes de desaparecer como um vulto dissipado pela luz. Seu sono passou a ser atormentado por pesadelos em que se via presa dentro do espelho, incapaz de sair, enquanto o homem caminhava livremente no mundo real, usando o seu corpo como se fosse dele. Numa noite, acordou com um frio cortante. O quarto estava mergulhado na escuridão, mas algo estava diferente. O espelho em frente à cama não refletia seu corpo deitado ali. No lugar onde deveria estar, viu apenas o quarto vazio. Seu reflexo havia sumido. Foi quando sentiu uma respiração quente atrás de sua nuca, e uma voz, baixa e arrastada, sussurrou em seu ouvido: "Agora, sou eu quem leu seu destino." O grito de Isadora ecoou pela noite, mas ninguém jamais soube dizer se foi um pesadelo ou se ela nunca mais acordou. Esse é o último. Não vai cagar nas calças. Marta era cartomante há mais de 20 anos e já havia ouvido de tudo. Clientes que buscavam amor,
outros que queriam saber sobre dinheiro e até aqueles que apenas tentavam provar que seu dom não passava de truque. Com o tempo, ela aprendeu a identificar as intenções das pessoas assim que cruzavam sua porta. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. Um homem entrou em sua sala sem fazer barulho, quase deslizando pelo chão. Ele era alto, magro demais, com a pele tão pálida que parecia não ter uma gota de sangue circulando em seu corpo. Seus olhos fundos e escuros davam a impressão de 2 buracos vazios, e seu olhar fixo parecia atravessá-la, como se enxergasse algo dentro dela que ninguém mais via. O silêncio que o acompanhava era inquietante, e Marta percebeu que, mesmo ali dentro, o ar estava mais frio do que o normal. Ele se sentou lentamente à sua frente. Seus movimentos eram calculados, quase mecânicos, e quando finalmente encostou no encosto da cadeira, Marta sentiu um arrepio gelado subir por sua espinha. Seu instinto lhe dizia que algo estava errado, que aquele homem não era um cliente comum. Por um instante, um pensamento cruzou sua mente como um sussurro. E se ele não for humano? Ele não disse seu nome, nem explicou o motivo de estar ali. Seu silêncio era quase sufocante, como se a própria presença dele drenasse toda a energia ao redor. Apenas estendeu a mão ossuda, de dedos longos e unhas levemente escurecidas, e pediu, com uma voz baixa e arrastada, que ela lesse seu destino. Marta hesitou, sentindo um nó na garganta, mas seu ofício não permitia recusas. Com mãos trêmulas, embaralhou as cartas, percebendo que seus dedos pareciam gelados, como se o próprio ambiente ao redor tivesse perdido o calor. Um arrepio percorreu sua espinha quando ela finalmente começou a virar os arcanos sobre a mesa. Assim que as primeiras cartas foram reveladas, Marta sentiu um aperto no peito. Algo estava errado. A cada nova carta virada, o jogo se tornava mais sombrio. A torre trazendo destruição. A morte, não como mudança, mas como um aviso final. O diabo irradiando uma presença maligna. Nenhuma carta de esperança, nenhuma possibilidade de redenção. Era um destino selado, um abismo de perdição e sofrimento. Seu coração disparou ao perceber que nunca, em todos os seus anos de leitura, vira um jogo tão carregado de escuridão. O ar na sala ficou denso, pesado, como se uma névoa invisível começasse a se espalhar ao seu redor. A luz da vela tremulou violentamente, lançando sombras distorcidas pelas paredes. Marta sentiu um calafrio profundo e, por um instante, teve a certeza de que não estavam mais sozinhos ali. Algo se movia no canto mais escuro da sala. Algo que não deveria estar ali. O homem sorriu, revelando dentes amarelados e irregulares. Seus olhos pareciam brilhar na penumbra. Ele inclinou o rosto para a frente e, com uma voz rouca e arrastada, perguntou: "O que mais vê nas cartas, além do que já sei?" Marta sentiu o suor escorrer por sua nuca. Algo dentro dela gritava para que fugisse, mas ela não conseguia se mexer. Seus olhos estavam presos às cartas, que pareciam ganhar vida própria, vibrando levemente sobre a mesa. De repente, uma rajada de vento gelado atravessou a sala, apagando a vela que iluminava o ambiente. No escuro, Marta ouviu um sussurro, mas não sabia dizer se vinha do homem ou de algo mais. A voz sibilante disse: "Eu já não pertenço mais a este mundo, mas ainda ando por ele." O coração de Marta disparou e ela finalmente conseguiu se levantar. Acendeu a luz tremendo e olhou para a cadeira à sua frente. Estava vazia. O homem havia desaparecido sem fazer barulho, sem deixar vestígios. Apenas as cartas continuavam sobre a mesa, espalhadas, todas viradas para cima, formando um desenho que parecia um rosto sorrindo. Desde aquela noite, Marta nunca mais abriu sua sala para leituras. Guardou as cartas em uma caixa trancada e evitou qualquer menção ao que aconteceu. Tentou esquecer, tentou se convencer de que tudo não passava de imaginação, que o terror daquela noite fora apenas um devaneio. Mas no fundo, sabia que não era tão simples assim. Algo a acompanhava, uma presença invisível, um frio constante em sua nuca, como se olhos invisíveis estivessem sempre observando. Os pesadelos começaram logo depois.
Noites em claro, ouvindo sussurros distantes em sua própria casa. Sombras que se moviam pelo canto do quarto quando fechava os olhos. O rosto daquele homem nunca saiu de sua mente, mas o pior era o que via refletido nos espelhos. No início, eram apenas vultos indistintos, pequenas distorções da imagem. Mas com o passar do tempo, a visão ficou mais nítida. Sempre que passava por um espelho, via o reflexo daquele homem parado atrás dela. Ele nunca se movia, nunca piscava, mas sua expressão parecia mudar um pouco a cada dia. No começo, era apenas um olhar vazio. Depois, veio o sorriso, pequeno, discreto. Com o tempo, cresceu, tornando-se algo antinatural, largo demais para um rosto humano. Os dentes afiados apareciam entre os lábios finos, e seus olhos, antes fundos e sem brilho, agora pareciam pulsar com algo maligno. Marta evitava espelhos a todo custo. Tapou os que haviam em casa, quebrou os menores, mas ainda assim, sentia sua presença. Sentia que ele estava esperando por algo. Não sabia o quê. Não sabia quando aconteceria. Mas no fundo, sabia que aquele encontro não havia terminado naquela noite. O jogo ainda não estava completo. E mais cedo ou mais tarde, ele voltaria para buscar o que era seu. Se você chegou até aqui, é porque é corajoso o suficiente para encarar o desconhecido. Mas tome cuidado, pois algumas histórias nunca terminam de verdade. Se gostou do relato, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios sombrios. E não se esqueça, há mais um vídeo te esperando na tela agora mesmo. Se tiver coragem, clique e descubra o que te aguarda. Até a próxima, se houver uma próxima.